Hello, people! Nesta etapa, vamos aprender a quantificar em inglês. O que vamos aprender auxilia muito na comunicação, pois a toda hora nos referimos a quantidades. Alguns exemplos de palavras úteis para dar ideia de quantidade são all, both, none, neither e most. Calma, vamos estudar cada uma delas. Algumas falam sobre muito, outras falam de pouco. All, por exemplo, significa tudo, todas ou todos. O extremo oposto é o nenhum, none. Quando falamos de nenhum entre duas opções, podemos usar neither. E no meio do all, que inclui tudo, e do none ou neither, que exclui tudo, podemos encontrar both, ambos, e most, que significa a maioria. Agora que você já está no final do curso e hoje aprendeu palavras de quantificação, faça frases usando seu conhecimento sobre diversas coisas que existem no seu cotidiano, indicando a quantidade. I wish you a good work. Bye! Hello, you! Quando já sabemos diversas palavras em inglês, o próximo desafio é dar elegância ao texto, seja falado ou escrito. Para isso, há vários recursos. Uma das formas de reforçar o sentido das nossas ideias é usar as conjunções. Essas palavras de ligação, muitas vezes, alteram completamente o sentido do que estamos falando. Se mudamos uma conjunção, podemos mudar a ideia, a sequência de acontecimentos e a explicação do que se passou. Quer ver um exemplo? Mary went to the park. Mary foi ao parque, porém estava cansada. Mary foi ao parque porque estava cansada. Mary foi ao parque, portanto estava cansada. Cada uma dessas frases tem um sentido diferente. A primeira, Mary went to the park, however, she was tired, indica uma relação de oposição. A segunda, Mary went to the park because she was tired, é uma explicação do motivo que a levou ao parque. E a terceira, Mary went to the park, therefore she was tired, está tirando uma conclusão sobre o fato de ela ter ido ao parque. See you next time! O inglês é a língua universal do trabalho. As empresas fazem negócios utilizando a língua inglesa. Mas quando comparamos com o português, tem algumas diferenças. E eu acabei de usar uma delas. Vamos falar agora sobre a estrutura there mais to be para indicar que algo existe. Em português, nós falamos tem algumas diferenças para indicar que algo existe. Mas no inglês é diferente. O verbo ter não indica existência. Para isso, se usa a estrutura there mais o verbo to be conjugado. Faça frases utilizando essa estrutura, por exemplo, citando o que há no ambiente onde você está. Tem um computador aí, certo? There is a computer. Tem uma cadeira, ou há uma cadeira. There is a chair. Pratique! Bye! Hello, dear student! Vamos estudar os verbos modais no passado. Vamos lembrar que os modais são aqueles que funcionam como verbos auxiliares, pois precisam da companhia de um verbo completo, ou seja, um verbo de ação, que vai funcionar como verbo principal da frase. Talvez os modais mais conhecidos sejam can, may, might, could, must e should. Espero que você já tenha estudado alguns deles. Para relembrar, vamos ver um exemplo. It's late, I should go. É tarde, eu devo ir. Should é o verbo modal do nosso exemplo, que está acompanhando o verbo go, ir. O uso do modal no passado também fica mais fácil quando usamos exemplos. Olha essa situação. Eu preciso pegar o ônibus das 5 horas. Agora são 5 horas e 2 minutos. Eu devia ter saído mais cedo para não perder o ônibus. O modal na frase eu devia ter saído mais cedo está no passado. Em inglês fica I should have left earlier. Então o passado desse modal assume a estrutura should mais have mais particípio passado do verbo principal. Vai! Verbos modais são auxiliares muito usados no inglês. Eles sozinhos não têm sentido e não completam uma frase. Precisam de um verbo principal com significado. No tempo passado, os modais não se alteram para formar uma frase no passado. Ou seja, should continua should no passado.
A única exceção é o can, que no passado vira could. Os modais também não levam S na terceira pessoa do singular no presente, como os verbos normais, porque os modais não se conjugam. Então, para indicar que a frase do modal está no passado, se usa uma estrutura assim: o modal mais have mais o particípio passado do verbo principal. Esse particípio você encontra na terceira coluna na tabela de conjugação de verbos em inglês. Vamos ver um exemplo. Eu poderia ter ido à festa, mas não fui. Poderia é o modal could e o particípio passado do verbo ir, go, é gone. Então a tradução ao inglês fica I could have gone to the party. Bye! Hello! Nosso tópico de inglês vai abordar o passado dos verbos. Eles são importantes quando contamos algum acontecimento e precisamos explicar o tempo em que as situações ocorreram. O passado simples fala de coisas que aconteceram e pararam. Por exemplo, voltei de Recife ontem. Já o passado contínuo trata de uma atividade que passou, mas que continuou acontecendo. Por exemplo, eu estava andando de bicicleta quando aconteceu tal coisa. Existe um outro tempo verbal para falar sobre uma ação do passado que durou bastante tempo. Também serve para uma ação no passado que nós não sabemos exatamente quando terminou. Esse é o Present Perfect. Alguns exemplos. Eu morei na Áustria por 12 anos. I have lived in Austria for 12 years. Não fica claro quando aconteceu e quando acabou. O Present Perfect não tem um equivalente exato em português, mas ele é muito útil na língua inglesa. Por isso, é importante que você dedique um tempo para estudar os passados. Bye, bye! Nosso assunto são os pronomes relativos, palavrinhas que unem duas orações, substituindo um substantivo ou um pronome. No inglês, os pronomes relativos são who, whom, where, that, which, whose e when. Who se refere só a pessoas, which se usa para animais ou coisas, e o that pode ser usado para substituir qualquer um desses dois, who ou which. Quer ver? A frase professor é alguém que ensina pode ser traduzida como a teacher is someone who teaches, ou no inglês falado, a teacher is someone that teaches. Na escrita, dê prioridade para o who quando se referir a pessoas, porque o that é mais informal. E para encerrar, um exemplo do which. A joke is something which makes us laugh. Piada é algo que nos faz rir. Fazendo a substituição com that, fica a joke is something that makes us laugh. Agora é sua vez de criar frases. Good luck! Hello, dear student! Vamos falar sobre os discursos direto e indireto. O discurso direto é o que eu estou fazendo agora, estou falando com você. O discurso indireto conta o que outra pessoa falou, ou o que eu mesma acabei de dizer. O discurso indireto é um relato. Ele trata de quem disse o quê e como disse. Os verbos mais comuns do discurso indireto são to tell, contar, to say, dizer e to talk, falar. Vamos ver um exemplo. Minha mãe contou que teve alguns problemas no trabalho ontem. Em inglês fica My mother said she had some problems at work yesterday. Observe que eu usei o verbo say no passado, said. O discurso indireto é o que falamos contado por outra pessoa, ou somos nós contando o que outra pessoa falou. No início da nossa conversa, eu disse Hello, dear student. Esse é outro exemplo de discurso indireto. Em inglês, eu disse se traduz por I said. See you later. Bye. Aqui vão algumas dicas para você aproveitar o material das aulas no seu dia a dia. Você pode preparar pequenas colas para consultar sempre que necessário. Para usar o discurso indireto, você pode se beneficiar fazendo uma lista de reporting verbs, os verbos de fazer relatos. Uma boa lista de reporting verbs pode começar com o verbo em inglês, na outra coluna, o verbo em português. Depois, a conjugação do passado, que é o tempo mais usado no discurso indireto. E para completar, um exemplo de frase para lembrar a forma de usar.
Por exemplo, o verbo to tell precisa de um pronome logo depois, então vamos fazer to tell para a sua lista. To tell, contar, no passado, told. E o exemplo, she told me everything. Ela me contou tudo. Revise a lista e use como sua aliada. Reportem o que eu disse para praticar. Eu disse que é para você revisar a lista. I told you to review the list. Bye bye. No inglês, quando nós usamos a palavra if, sabemos que a situação é hipotética, isto é, a situação é possível, mas não real. A forma condicional do tipo 2 usa a estrutura if mais passado simples e na outra frase would ou apóstrofe de mais o verbo para falar de situações que são possíveis, mas improváveis. A música Change, da cantora inglesa Lisa Stansfield, apresenta alguns exemplos desse tipo de condicional, chamado de tipo 2. If I changed my world into another place, I wouldn't see your smiling face. Eu não vou traduzir essa frase, vou deixar essa tarefa para você, depois que terminar de assistir ao vídeo. Mas vamos estudar a estrutura. If I changed está no passado. I wouldn't see apresenta would mais o verbo see. Como você pode ter notado, o would está na negação. Would not virou wouldn't. Então memorize. A frase condicional com if fica no passado e a frase consequência vai no futuro do pretérito, com would. See you later. Bye. Hello, dear friend! Nosso tema agora são as orações condicionais. Nós já vimos a primeira condicional, em que uma frase está no present simple e a outra no future. Ela expressa uma condição para que algo ocorra. A segunda condicional apresenta uma oração no past simple e outra no conditional tense. São situações que não ocorreram em função de alguma condição. Agora é a vez da third conditional, terceira condicional. A terceira condicional é usada para falar de suposições e arrependimentos. Ele expressa um passado irreal, é o famoso se. Vamos ver um exemplo. Se eu tivesse feito o tema de casa, eu teria tirado uma nota boa. If I had done the homework, I would have taken good grades. A estrutura da terceira condicional é a primeira oração no past perfect, que consta do had mais o verbo principal no particípio e a segunda frase, would mais present perfect, que é have ou has mais o verbo da ação no particípio. Até a próxima. Bye! Hello, my friend! O nosso tema de hoje é como podemos expressar a ideia de muito, demais em inglês. Para isso, vamos usar a palavrinha to. Um exemplo do uso do to é dizer está frio demais hoje na rua e eu não vou sair de casa. Quando usamos esse frio demais, em inglês fica too cold. Observe que a palavra too está antes de um adjetivo. Too big, grande demais. Too dark, escuro demais. Pensando na nossa saúde, cuidamos para não ficar gordos demais, too fat. Ou quando trabalhamos demais durante a semana, nós ficamos too tired, cansados demais no final de semana. Então a estrutura é sempre assim, too e depois o adjetivo. O excesso está presente na nossa vida. Use essa estrutura no momento de falar inglês. O to é uma palavrinha super útil. Até a próxima. Bye! Como podemos indicar exagero ou excesso em inglês? Algo que é muito, que é demais. Para isso, vamos usar o too much ou too many. Essas duas estruturas virão seguidas de um substantivo, que é aquilo que tem demais. Too much significa demais e é usada quando seguido de um substantivo no singular. Por exemplo, açúcar demais no meu café. Too much sugar in my coffee. Como sugar, açúcar, é singular, usamos too much. Se for uma palavra no plural, usaremos too many. Por exemplo, eu tenho livros demais. I have too many books. Livros está no plural, então usamos too many books. A estrutura é sempre essa para indicar excesso de alguma coisa. Começa com o too, então nós escolhemos o much ou o many de acordo com a palavra que vier depois. Se o que nós queremos mostrar a quantidade for singular,
usamos much. Se for plural, usamos many. Bons estudos! Bye bye! Quero dizer uma coisa para vocês. Não há palavras suficientes para descrever a alegria de estarmos juntos. E esse é o nosso tema, a palavra suficiente, ou em inglês, enough. Na minha frase inicial, não há palavras suficientes para descrever a alegria de estarmos juntos. O termo palavras suficientes se traduz como enough words. Observe que o termo suficiente, enough, acompanha um substantivo. No nosso caso, o termo palavras. Enough virá sempre antes de um substantivo, mas ele também pode ser usado com adjetivos, daí ele vem depois. Um exemplo com adjetivo: ela não está saudável o suficiente para viajar. Saudável é um adjetivo, então em inglês, saudável o suficiente fica healthy enough. Faça outras ligações usando o termo suficiente, sempre prestando atenção a essa regrinha. Se vier acompanhado de um substantivo, enough aparece antes. Se vier junto de um adjetivo, enough surge depois. Bye bye, good luck! Hello again! Depois de tanto estudar a cultura e o idioma inglês, você já pode se considerar um cidadão do mundo. Você já pode dizer que tem conhecimento em inglês e pode até ajudar outros colegas que estão iniciando. O conhecimento é um bem precioso, porque ao conquistá-lo, sempre buscamos saber mais. E quando compartilhamos, ganhamos mais conhecimento. Continue sempre buscando novas conquistas no idioma. Não importa se são verbos, preposições, opiniões, textos de notícias, tudo é saber. E ao estudar esses assuntos, você vai conquistando uma autonomia cultural e um conhecimento individual maior. Muitas vezes precisamos conhecer a história de outras pessoas para entender e valorizar o nosso próprio papel no mundo. E lembre-se de colocar em prática o que aprendeu. Saber parado não serve para nada, enferruja. I wish you all the best!